E depois de uma longa pausa, nós voltamos com o Kaiju número 8. Da última vez, o Kafka tinha dado um murrão no Kaiju de Merek e ele saiu voando com esse murro. Mas depois que o cara pousou, Pousou nas estruturas, o Kafka percebeu que o Kaiju de Merek não sofreu absolutamente nada com esse murrão, mostrando que realmente esse oponente é muito difícil, mas tá tudo dentro dos planos. Além disso, o Kafka começa a pensar, raciocinar um pouquinho mais sobre o seu inimigo, e ele percebe que o Kaiju de Meirek acabou ganhando não só o poder do Kaiju número 9, como também a inteligência. Então ele está muito mais forte do que há 400 anos atrás, que é quando esse Kaiju surgiu nas memórias que ele tem através desse poder que ele ganhou de Kaiju. Lembra que o poder de Kaiju do Kafka vem do ressentimento das pessoas daquela época. Então ele sabe o que aconteceu há 400 anos atrás e ele está enfrentando um oponente ainda muito mais duro. E se ele não derrotar esse Kaiju hoje, a mesma catástrofe que aconteceu há 400 anos atrás vai se espalhar pelo mundo inteiro. Então ele tem que acabar com esse inimigo hoje, aqui e agora. Então vamos lá. O Kafka parte pra cima com tudo, o Kaiju de Meirek fica espantado com isso e o Kafka dá um murrão que é defendido pelo seu oponente. De novo, a gente vê o rosto do Kaiju de Meirek espantado aqui. Ele não tem um rosto muito humano, mas dá pra perceber que ele está completamente espantado. Depois desse ataque defendido, o Kaiju de Meirek abre a guarda, o que possibilita o Kafka dar um murrão e disparar esse Kaiju de novo pra longe. O Kaiju de Meirek sai voando com esse impacto e o Kafka não para por aí. Ele parte pra cima de novo, vai perseguir o Kaiju de Meirek e no ar ele acerta um outro golpe que dessa vez é defendido. Mas o impacto é tão grande que as nuvens do local se dispersam com esse golpe. Então realmente é uma luta que ninguém mais poderia ter contra esse Kaiju. Ninguém teria chance contra o Kaiju de Meirek, a não ser o nosso Kafka despertado. A luta no ar continua e a gente vê espécies de raios ou explosões mesmo do impacto, fazendo com que todo mundo ficasse espantado com o tamanho poder dos dois Kaijus que estão se enfrentando. Porém, no meio desse embate, no meio dessa trocação, finalmente o Kaiju de Meirek tem uma chancezinha de contra-atacar. Utilizando uma espécie de cauda, ele consegue pegar o Kaiju número 8 e disparar ele contra o chão. É a primeira vez que o Kafka fica um pouco em desvantagem nesse segundo round de luta que ele tem. O Kafka é disparado contra um prédio e esse disparo acaba destruindo o prédio como se fosse nada. E assim como o próprio Kafka, o Kaiju de Meirek não deixa o Kafka respirar. Ele parte pra cima de novo do Kafka e tenta contra-atacar, metendo-lhe um murrão que dessa vez é defendido pelo Kafka, que ficou um pouquinho espantado aqui. Deu pra perceber que ele se espantou com essa velocidade e com esse ataque do Kaiju de Meirek. Ainda assim, parece que o Kafka também saiu ileso. Os dois são, além de muito fortes, muito resistentes. Porém, agora o Kaiju de Meirek vem com um golpe novo que ele não tinha utilizado até então. Ele concentra uma energia em sua boca e dispara essa energia. Esse é o poder principal do Kaiju número 2, que ele acabou recebendo quando ele ingeriu o Izao. Quando ele ingeriu o Izao ainda com a arma numerada. Então, além de todos os poderes que ele tem originalmente e também do Kaiju número 9, ele também tem o poder do Kaiju número 2 e é um poder devastador. É uma onda de energia extremamente potente que foi disparado em direção ao Kafka que estava no chão. Porém, o Kafka aqui ainda reclama, soltando um golpe desses na direção do chão. Desgraçado, tá tentando transformar toda a cidade num deserto? Não pode não. E com um bicudão na energia, ele joga essa bola de energia pra cima, para que o local não fosse destruído. Todo mundo fica espantado com isso. Eu nem sabia que dava pra chutar energia. Achei que se ele fosse tentar fazer um negócio desse, fosse explodir no pé dele, mas tudo bem, a gente releva aqui. Kafka ainda depois de fazer isso, reclama com o seu oponente. Tá proibido de usar esse golpe. Na hora que ele tava falando, o Kaiju de Meirek já tava soltando um outro golpe igual a esse. Ele dispara agora várias bolas de energia e para evitar que essa energia acertasse o chão e destruísse completamente toda a cidade,
o Kaiju número 8 decide voar. Utilizando certos propulsores que tem no seu pé, ele consegue se locomover no ar e consegue desviar de todas essas bolas de energia disparadas contra ele e também evitar que a cidade fosse completamente destruída. Porém, logo em seguida a gente vê que essas energias disparadas também conseguem mudar a sua trajetória, ou seja, consegue perseguir o próprio Kafka. E aqui ele precisa utilizar toda a sua propulsão nas suas pernas para conseguir desviar desse golpe. Agora então a gente vê várias explosões atrás do Kafka, ele voando com toda a sua velocidade, essas explosões perseguindo o Kafka e explodindo e destruindo todo o local ainda assim, só com impacto. Se esse negócio acertasse o chão, realmente não ia sobrar absolutamente nada. É realmente uma destruição enorme. Todo mundo então fica bem espantado com essa luta e principalmente pelo fato do Kafka ter conseguido desviar de todos esses golpes, menos um, porque quando todo mundo achou que tinha acabado, ainda tem mais uma bola de energia que o Kafka desvia ali por pouco, mas no momento em que ele desvia, essa energia explode. Com certeza pegou ali o Kafka e aproveitando que finalmente o Kafka foi atingido, o Kaiju de Meirek começa a disparar várias outras energias da sua boca da mesma forma, tentando destruir o seu oponente de uma vez por todas. Enquanto isso, vendo lá do chão toda a batalha sem poder fazer muita coisa, o Narumi diz que tudo isso daí deixa ele bastante puto, porque essa energia que o Kaiju de Meirek tá soltando era uma energia que o Isao também conseguia disparar, só que o Isao precisava dar tudo dele para disparar apenas 2 bolas de energia assim, e o Kaiju de Meirek tá disparando como se fosse absolutamente nada. Pra falar a verdade, nem mesmo o próprio Kaiju número 2 original conseguia disparar tantos poderes assim. Com certeza o Kaiju de Meirek é o mais forte da história, ele é um verdadeiro monstro, não teria como enfrentar esse Kaiju se não fosse o próprio Kaiju número 8, porque ele está muito acima de todos os outros. Porém, o Narumi continua aqui, o que deixa ele mais puto ainda, na verdade, é que o Kafka é ainda mais monstro que o Kaiju de Meirek, porque depois de todas essas explosões, ele surge daquela fumaça já muito próximo do Kaiju de Meirek, que fica espantado novamente. Ele fica espantado com esse poder aí do Kaiju número 8, que consegue se aproximar e finalmente acertar o rosto do Kaiju de Meirek, fazendo uma cratera com esse golpe que ele deu. Realmente, de novo aqui, mostrando que o Kaiju número 8 é realmente um monstro ainda maior do que eles estavam vendo com relação a Kaiju de Meirek. Mas enfim, agora ele está próximo o suficiente para disparar todos os golpes. E ele começa a socar o Kaiju de Meirek como se fosse uma massinha de modelar. Cara, dá pra ver aqui que o bicho se transformou numa panqueca de tanto murro que ele levou. E toda vez que o Kafka dava um murro, uma cratera maior ainda se formava no chão. É realmente um golpe avassalador. E todos eles estavam lá torcendo pro Kafka. Vai lá, isso aí, acaba com ele. E quando finalmente o cara parou e eles achavam que já tinha acabado toda essa luta, o Kafka pede para que eles expandam a área restrita para um raio ainda maior, um raio de 5 km, porque o Kaiju de Meirek finalmente começou a sair. Então, apesar de ter acabado esse round, a luta ainda não acabou e a gente vai ter que esperar mais 2 semanas para ver o resultado dessa batalha.